Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Seja bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio do Psicanálise Paralela. Eu estou chegando então no 10º episódio do projeto, que é ao mesmo tempo um projeto de reflexão, mas é também um curso, porque tem um percurso de caminho, né? A gente já está aí a cada episódio fazendo 50 minutos, 1 hora de episódio, o material está ficando bastante denso. Ao mesmo tempo, pode ser entendido como aquela disciplina optativa, tópicos especiais em psicanálise paralela. Algo nesse sentido, que vai ajudar, inclusive, você a refletir sobre algumas questões importantes do campo. Eu acho, pelo caminho que eu estou fazendo no projeto, que ao passar por ele, você vai ter uma noção bastante complexificada do que é a psicanálise, do que ela propõe, de quais leituras ela faz, de como ela é vista por outros campos, e com isso mapear, marcar esses elementos que são tão importantes para a compreensão da nossa posição dentro do campo psicanalítico e da posição do campo psicanalítico em relação aos outros campos e em relação ao próprio trabalho no consultório. Eu acho que é um projeto bastante valioso nesse sentido, tá? O texto que eu pensei em termos de apresentação hoje é de um psicanalista muito importante, tão importante inclusive quanto Freud, porque ele fez um salto, uma mudança muito importante e necessária no campo da psicanálise, que foi o Jacques Lacan, um psicanalista francês, nascido em 1901, e que teve uma inserção importantíssima na psicanálise na medida em que não somente deu uma revigorada na técnica da psicanálise, mas na própria teoria do campo. Então permitiu à psicanálise dar um salto em relação a como ela vinha sendo trabalhada até um certo momento histórico. O Lacan, ele começou a se aproximar da psicanálise durante o seu doutorado, principalmente no doutorado, que foi no período de 1930, 1932. Quando ele terminou o doutorado, ele começou a fazer análise, e durante o doutorado ele se aproximou da teoria psicanalítica, principalmente nos últimos textos do Freud, relacionados à segunda tópica, né, do id, ego, superego, que não é uma boa tradução. A melhor tradução seria isso, eu e supereu, que ele até faz essa correção ao longo do tempo de trabalho na psicanálise. O Lacan, depois disso, ficou de 1932 até 1938 fazendo análise, de 32 até os anos 50, 1951 por aí, ele foi produzindo textos e participando dos grupos psicanalíticos, produzindo conteúdos, refletindo, já no sentido de um questionamento de como a psicanálise era feita naquele momento. Os textos dele são sempre muito críticos, mas esse período aí de 1932 até 1951, que é quando ele começa o seminário sobre a histeria, ele foi construindo uma nova forma de pensar a psicanálise, reformulando várias coisas, propondo articulações da psicanálise com outros campos, e é isso que foi permitindo com que ele construísse um arcabouço novo para pensar o campo psicanalítico, ao ponto do Luiz de Andrade, que eu até citei no episódio anterior, ter escrito um livro chamado Jacques Lacan, um novo Freud, para pensar o Lacan como alguém que fez uma revolução científica na obra, no campo psicanalítico, tendo em vista que trouxe um novo paradigma para pensar as questões da psicanálise. Nesse livro, o Luiz de Andrade usa como referência a teoria do Thomas Kuhn sobre as revoluções científicas, e que eu citei no episódio anterior, que é o episódio 9, sobre o problema da demarcação do Karl Popper, tá? Assiste esse episódio, que eu acho que está muito importante, muito necessário para pensar o que eu estou discutindo hoje também, tá beleza? Então, o Lacan, a partir desse tempo aí, 1951, ele começa a fazer seus seminários, primeiramente seminários informais, né? 1951 e 52 ele falou sobre a histeria, que rendeu um texto sobre a intervenção sobre a transferência, e no ano de 52 ele falou sobre a neurose obsessiva, o homem dos ratos, né? Ele pegou os casos do Freud e aí rendeu um texto chamado O Mito Individual do Neurótico, ou Poesia e Verdade em Goethe. É um texto com um título bem grande. Depois, em 53, aí sim, já ganhando uma nova posição, assumindo algumas coisas novas, ele começa a fazer o seu seminário formal, que é o seminário que a gente conhece como Seminário 1, os Escritos Técnicos de Freud, tá? O texto de hoje é um texto que está num livro dele, chamado Escritos. É o único livro que o Lacan publicou de fato, com os seus textos, porque os seminários ele começou a publicar em vida, mas os seminários eram as transcrições e as edições dos seminários orais que ele fazia, e o livro Escritos é o único que de fato são os textos que ele próprio editou, ele foi fazendo a revisão do material, diferentemente do livro Outros Escritos, que aí já foi o genro dele, o Jacques Lamillard,
que fez a organização, tá? Então é um texto dos escritos, o nome do texto se chama A Ciência e a Verdade, é um texto de 1966, no mesmo ano em que os escritos foi publicado, um momento inclusive de explosão, de boom do movimento estruturalista francês, que foi um movimento intelectual muito importante na França, principalmente no que diz respeito ao campo das ciências humanas, né, assim, que pegou psicanálise, linguística, sociologia, antropologia, filosofia, literatura, que colocou uma nova forma de compreensão e leitura dos elementos que vinham sendo trabalhados em cada um desses campos a partir do referencial da linguística, principalmente da linguística estrutural, que é a linguística que pensa a articulação da linguagem a partir da noção de um sistema, de uma estrutura de significantes, etc. Eu não vou entrar tanto nesse campo, embora eu acho que seja muito importante que a gente tenha noção do que foi o estruturalismo. Acho que é um assunto valioso. O próprio Lévi-Strauss, no texto que eu citei há algum tempo, que é o do episódio, acho que o 4, sobre o feiticeiro e sua magia, já estava trazendo essa questão do estruturalismo. Inclusive, foi a partir da obra dele que esse movimento foi se constituindo, porque é o livro As Estruturas Elementares do Parentesco, escrito por Lévi-Strauss, que é a tese de doutorado dele, que permitiu compreender as relações sociais a partir da noção de estrutura, e isso tomou, né, uma influência muito grande, então eu acho que vale a pena e é necessário que a gente conheça um pouco melhor. Nesse texto, A Ciência e a Verdade, é a aula inaugural do seminário O Objeto da Psicanálise, e ele deu aí essa grande elucubração sobre o que seria o status da psicanálise enquanto ciência e do seu objeto, que é a questão do sujeito, a questão do objeto A. Eu estou fazendo essa introdução um pouco mais ampla para mostrar as possibilidades e as problemáticas que estão envolvidas nessa questão. O Lacan, ele é um autor muito difícil. Eu acho que eu tenho que colocar logo dessa maneira. É difícil por alguns motivos. Primeiro, porque ele fazia parte de um grupo de intelectuais ali que tinham um conhecimento muito vasto de muitas questões, de muitas obras, né, leituras, arcabouços. Isso já é uma questão. Só que ele tinha uma dificuldade ainda maior por uma outra questão, até porque o Foucault, o Lévi-Strauss, eles também faziam parte desse movimento e nem por isso são tão difíceis de se entender. Eu falei deles ao longo do Paralela. Mas o Lacan, ele tinha também um propósito, uma intenção de tornar mais difícil sua obra. Várias pessoas comentam isso, né? Ele faz uma provocação ao outro para que o outro se envolva no que ele está colocando, e isso coloca dificuldade, né? Ele põe dificuldade no texto. Colocam como a obra do Lacan como sendo uma obra barroca, né? Porque ele não tem uma escrita linear e clara como os outros que eu vim apresentando. Pelo contrário, a escrita dele vai girando, vai e volta, traz novos elementos. É cada parágrafo tentando ali dar conta de uma questão que, na verdade, só vai ampliando o campo das possibilidades de reflexão. É como se ele estivesse colocando parênteses sobre parênteses para estar discutindo. Então não é um texto fácil. Para eu fazer a leitura do texto e dos textos do Lacan, eu estou sempre usando a internet para me auxiliar. Então, que palavras são essas que ele está usando? Que autores são esses que ele está falando? Da onde são essas pessoas? O que eles fazem? E aí eu vou tentando, né? Que frase é essa? Deixa eu ver se eu entendo melhor por algum outro texto, para poder refletir melhor sobre o que ele está trazendo, porque realmente não é tão simples assim. E por conta disso, para eu apresentar esse texto, eu me dei conta que eu não posso apresentá-lo em um só episódio do Psicanálise Paralela. Então eu estou fazendo essa grande introdução para falar para você que esse episódio do texto vai estar quebrado em vários episódios. Então eu dividi o texto em 4 partes e eu vou ao longo dos próximos episódios destrinchando cada uma dessas partes. Eu vou tentar explicar um pouco alguns pontos para ir destrinchando os elementos para a gente conhecer um pouco melhor, e aí isso vai fazer com que o episódio realmente fique muito mais extenso. Por outro lado, a apresentação que eu vou estar fazendo vai permitir com que você, e eu também, óbvio, entremos no texto de uma forma mais ampla possível. É claro que minha leitura não é total e nem quero que seja nem assim que funciona. Mas eu pretendo abrir o máximo possível o texto para que a gente possa se aprofundar um pouco mais nele, tá ok? Se você tiver acesso, o texto está nos escritos, é possível encontrar o livro na internet para ler. O meu tira uma cópia porque os escritos são é um livro muito grande e aí fica pesado realmente para poder ficar manejando aqui. Eu estou só com o meu papelzinho na mão. Vamos começar então. A Ciência e a Verdade está na página 869 do livro Escritos do Lacan. A primeira parte do texto, eu nomeei ela de Vocação de Ciência da Psicanálise. Essa primeira parte dura mais ou menos umas 2 páginas e meia do texto. E eu, a princípio, estou achando que eu só vou conseguir apresentá-la
no episódio, e aí eu fico apresentando as outras partes nos outros episódios. Ele começa falando que no ano passado ele não teria fundamentado o status do sujeito da psicanálise. O sujeito está em itálico no texto. Ele fala assim que chegou a estabelecer uma estrutura, termo que eu estou utilizando, do estruturalismo inclusive, que dá conta do estado de fenda, de spaltum, em que o psicanalista o situa em sua praxis. Então, ele está dizendo que ele situou aí, que ele fundamentou o status do sujeito na psicanálise, e o sujeito em psicanálise estrutura-se por meio de uma fenda, ele está marcado por uma fenda, uma spaltung, uma divisão, né? Uma clivagem, uma separação, e o psicanalista o situa em sua prática, em sua praxis, né? Melhor dizendo. Isso já mostra pra gente que, primeiro, existe essa divisão do sujeito. Se existe uma divisão, o sujeito já não é necessariamente a pessoa, né? Eu já vou te falando isso. O sujeito em psicanálise, na psicanálise do Lacan, não é a pessoa, não é o cérebro, não é o organismo, não é a mente, não é a alma, tá ok? Ele vai construir um pouco melhor o que é esse sujeito. Por outro lado aí, o sujeito é marcado por uma fenda e o psicanalista o situa na praxis. Se ele o situa, isso já coloca algumas questões. Calma, o sujeito depende do psicanalista fazer um posicionamento e situá-lo ali. Vou continuar um pouco mais. Ele diz então que essa fenda é o psicanalista que a reconhece na medida em que ele reconhece o inconsciente. Então basta que o psicanalista reconheça o inconsciente para motivar essa fenda na estrutura do sujeito. Então isso, pelo menos para mim, já mostra que o inconsciente não é algo que está lá dado, funcionando e acontecendo. Que o psicanalista simplesmente fala, ó, aqui tem o inconsciente, achei. Não, é exatamente o contrário. É pelo fato do psicanalista reconhecer que ali tem um inconsciente, que algo se demarca ali, que essa estrutura pode ser identificada. Ou seja, o inconsciente tem a ver com a forma como o psicanalista se posiciona diante do paciente. Isso tem ponto relacionado com o que eu estava discutindo no episódio anterior, então vale a pena assistir pelo menos a última parte do episódio anterior para entender melhor o que eu estou falando. Então ele segue dizendo, entretanto, ou mais que isso, para o psicanalista entender ou reconhecer isso, não basta que essa divisão seja apreendida por um fato empírico, pela experiência. Então, para o psicanalista reconhecer o inconsciente em sua prática, ele não necessariamente tem que ter uma experiência com o inconsciente. Ele tem, na verdade, que passar por um outro processo. E aqui já é uma crítica à empiria, no sentido de que o psicanalista teria que viver a experiência para poder situá-lo. Ele diz, pelo contrário, que é preciso uma certa redução que faz parte de todo o processo do nascimento de uma ciência, na medida em que ela pode constituir seu objeto. Então, para o psicanalista, ele faz uma equivalência com a própria constituição de uma ciência, e é na constituição de uma ciência que ela pode fazer uma redução teórica, obviamente, epistemológica, e identificar e circunscrever o que é o seu objeto. Então, o sujeito na psicanálise não vem de um fato empírico, mas vem de uma compreensão, de uma concepção teórica que o psicanalista constitui na medida em que o campo se articula da mesma forma que uma ciência o faz. Ele diz então que isso também esteve presente na própria questão da mudança da ciência enquanto uma ciência mais filosófica até o século XVI, XVII, para essa passagem para a ciência moderna. A ciência moderna possibilitou uma mudança radical na forma do estilo do trabalho do cientista. Isso decorrente de algo muito importante, ele vai citar daqui a pouco, que permitiu com que a ciência deixasse de ser somente uma filosofia, ele não está falando dessa forma, mas é assim que eu estou lendo, e passasse a ser essa ciência como a gente entende atualmente, que é a ciência moderna, a ciência com um A maiúsculo, por exemplo. E ele fala então que a partir daí a ciência passa a ter interferências importantes no próprio mundo. E esse mesmo processo que fundou a ciência enquanto tal, a ciência moderna enquanto tal, também serviu para, inaugurar a posição de sujeito da psicanálise, assim como reforçar cada vez mais essa posição. Então Lacan ainda ele não falou o que é o sujeito, ele não entrou, né, ele está só tateando a questão, mas ele está dizendo que o sujeito para a psicanálise, ele foi inaugurado na mesma batida em que se inaugurou a ciência moderna. E ele fala e cita até
um filósofo importante da formação dele próprio, que foi o Alexandre Koyré, que foi alguém muito importante, que ele participava dos estudos e que era um historiador e filósofo da ciência importante para ele. Ele até fala assim, ele ainda é até desconhecido, embora tenha sido um guia importante. Então ele diz que a vocação de ciência da psicanálise não foi esgotada por ele, ainda há questões a se discutir, mas ela tem um correlato essencial com a própria ciência. O sujeito da psicanálise é fundado no mesmo momento que o Descartes, o René Descartes, o filósofo, pôde instaurar uma nova racionalidade, uma nova forma de concepção a partir do cogito, ou do cogito, né? Que é o questionamento. Aí agora a gente tem que entrar um pouco no Descartes para entender melhor o que ele está falando. Entende o que eu estava falando há pouco? Ele já citou Descartes e ele já vai para uma nova questão. O que foi o Descartes, né? O René Descartes foi um filósofo que decidiu construir um método para se questionar a respeito dos saberes que ele tinha até aquele momento. Então ele cria um método que é a dúvida metódica, tomar tudo a partir do questionamento. Ele, inclusive, no discurso do método, que é o texto, o livro que ele propunha, ele já começa definindo as etapas do método, né, que é exatamente não tomar nenhum saber como verdadeiro, questionar até o fim, tentar chegar às únicas certezas. E aí ele vai fazendo um conjunto de reflexões ao longo dos diferentes capítulos, acho que são 5 ou 6 capítulos, refletindo a respeito disso, o que é o fato de ele estar pensando sobre as questões, e se fosse um gênio maligno colocando isso para ele, e se ele estivesse sonhando, como é que a gente consegue diferenciar que tudo isso que a gente está vivendo não é exatamente um sonho, que é realidade? Então ele faz toda uma reflexão nesse sentido, até chegar no último ponto em que ele vai concluindo que ele não pode dizer se o saber que ele tem é verdadeiro ou falso. Mas ele pode dizer que, independentemente do que ele tem ali em termos de conhecimento, de saber, a dúvida que ele se coloca pelo meio do seu pensar vai se tornando o único elemento de certeza que ele tem. Independentemente da circunstância, ele pode pensar na possibilidade dessa circunstância ser verdadeira e falsa, mas ele tem a certeza de que o pensar existe de fato, porque ele, independentemente do que acontece, pensa. Portanto, e aí ele chega na sua conclusão, eu penso, logo eu existo. Então, na medida em que eu penso, eu me sustento na minha existência. Entende isso? Ele faz essa relação e aí a gente tem todo um conjunto de interferências na forma de pensar de outros campos, até porque o trabalho do Descartes fez uma distinção que permitiu ao campo da ciência passar a estudar o homem, a estudar o corpo, a fazer novas reflexões que antes estavam fechadas dentro do campo místico-religioso. Né? Ele faz essa separação. Se o indivíduo não pensa, né, ele não existe mais. E aí você está colocando, né, o morto não pensa, o vivo está pensando, portanto ele existe, e aí você tem algumas distinções bastante valiosas. É nesse ponto que o Lacan vai fazer esse apontamento de que essa ação dele, do Descartes, instaura a possibilidade do sujeito da psicanálise. Então o Lacan diz que é pelo rechaço de todo o saber, né, o que o Descartes faz, ele faz uma evitação do saber, um questionamento de todo o saber, mas com isso ele funda o sujeito ancorando-o no ser, porque o sujeito vai se ancorando no ser. O pensar vai sendo associado ao ser. Dá para entender isso? O Descartes coloca-se uma dúvida metódica, coloca todo o saber que ele tinha até aquele momento em questão e quando ele vai caminhando, a única coisa que ele chega é na sua angústia diante do fato de que ele não encontra nenhuma certeza, mas por estar ali angustiado, com o seu mal-estar, sem conseguir dar conta daquilo, ele se dá conta de fato, a única solução que ele encontra para isso é de que o pensar continua apesar de tudo. A sua dúvida existencial continua existindo e, portanto, ele existe, ele é, na medida em que pensa. Então, esse pensar vai se ancorando no ser. E aí o Lacan fala que essa atitude, esse posicionamento do Descartes permitiu, fazendo constituir o sujeito da ciência em sua definição. É esse sujeito da ciência que ele vai construindo agora mais ao longo do texto, que vai mostrando, que vai para ele servindo para pensar o campo psicanalítico. Ele diz então que essa questão fez ele formular a divisão do sujeito entre o saber de um lado e a verdade do outro lado, e a figura, o modelo que ele utilizou foi um modelo topológico, que é a banda de Möbius. E ele faz entender que essa distinção aí é algo que permite entender melhor esse processo.
Não sei se você já ouviu falar da banda de Möbius, mas ela é uma forma de topologia, uma forma de disposição de um lugar que mostra uma nova forma de configuração de uma geometria. Vou explicar isso melhor. Então vou dar outra pausa aqui e você já está vendo como que a gente tem que fazer alguns caminhos para entender melhor o Lacan. Quando a gente pensa na geometria clássica, a gente pensa na geometria de Euclides, o Euclides, que foi lá o pai da geometria, já mostrava a possibilidade de 3 dimensões ali. E dessas dimensões a gente pode ver como, por exemplo, o espaço do dentro e do fora ficam muito bem demarcados. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Aqui a gente tem uma fita, né? Eu vou juntar ela, não sei se dá para ver aí, é roxa de um lado, é verde do outro lado. Não sei se está fácil de ver. Eu vou juntar o roxo com roxo e o verde com verde. O roxo está do lado de fora, o verde do lado de dentro. O que a gente tem? A gente tem aqui 2 dimensões. A dimensão que está do lado de dentro e a dimensão que está do lado de fora. Vê se você consegue enxergar aí. Então eu passo o dedo aqui dentro e do lado de fora. E o dentro e o fora não se comunicam, eles só se comunicam por essa camada que está aqui colocada. Mas o que está do lado de fora não necessariamente vai entrar do lado de dentro. Então essa mudança dá para entender, por exemplo, o que a gente fala de mente-corpo, a gente fala de exterior e a mente, como se existisse algo dentro da gente e algo fora da gente. Dá para entender? O que o Lacan está propondo para pensar o sujeito é que ele seja considerado a partir da banda de Möbius, que é a banda de Euclides, só que com uma torção. Ao invés de juntar o verde com verde aqui e o roxo com roxo, eu vou juntar o verde com roxo e o roxo com verde. O que isso produz? O que o Möbius produziu aqui? Uma torção que reconfigura a relação entre o dentro e o fora. Então, se você pegar aqui ela e... não sei, deixa eu ver. Aqui, isso, aqui fica melhor para ver. Então, se eu estou aqui com ela, eu vou fazer andando por fora, na linha roxa aqui, em determinado momento eu vou fazer uma torção e estar do lado de dentro. Tá para perceber? Se eu seguir pelo lado de dentro e continuar, daqui a pouco eu vou para o lado de fora. Então, o sujeito para Lacan é isto que está estruturado em uma divisão entre, do lado, o saber e do outro lado, a verdade. Ele então, e aí para você ver, ele está pegando Descartes, caminha para a banda de Möbius e agora ele continua o texto, dizendo que se a gente confia na proposta que ele fez da leitura da obra de Freud, pegando alguns termos do Freud, principalmente a divisão do eu, que é o Ich, Spaltung, vou colocar aqui na legenda para você, a divisão do eu, Ich é o eu, o ego, né? Mas a gente usa o eu aqui. Pegando essa concepção, principalmente nos textos do fetichismo e da perda de realidade, é possível constatar que o que o Freud fez em termos de reformulação, que deu origem à segunda tópica, e aí deu os termos, né? Ir, uber, ir, yes, né? Que é eu, super-eu e isso, mostra que esses 3 termos não são aparelhos, mas na verdade são uma retomada de uma experiência dialética que permite definir o sujeito tendo por base o estruturalismo como um sujeito constituído por uma divisão, ou um sujeito marcado por uma divisão constitutiva. Então o que eu acho que ele está fazendo? Ele está mudando aqui uma forma de concepção teórica dentro do campo psicanalítico. Se você pega a segunda tópica do Freud, que é a isso, eu, super-eu, Freud propõe essa divisão do que seriam as estruturas psíquicas, né? A primeira tópica é a tópica de topografia, no mesmo sentido de topologia, modelo topológico, né? Que são as posições, são os lugares, né? Então a primeira tópica do Freud, que é consciente, pré-consciente e inconsciente, é uma forma de divisão e separação que mostra os lugares psíquicos. O inconsciente é mais profundo, a consciência tem relação com a percepção, etc. A segunda tópica já não diz respeito aos lugares psíquicos, mas às estruturas psíquicas, aos aparelhos psíquicos, que aí entrariam o id, ego, superego, ou o eu, isso e o supereu, que seriam essas estruturas que estão ali se degladiando, se dialetizando nas angústias do sujeito. O que o Lacan está fazendo é, primeiro, o Lacan se incomoda com essa concepção do Freud dessas estruturas, porque são formas imaginárias para ele. Ele quer trabalhar por uma outra forma de topologia. Então ele pega essas 3 estruturas para mostrar que o Freud tentou, de forma dialética, mostrar que o sujeito dentro do campo psicanalítico é dividido constitutivamente.
E como Lacan está fazendo uso da teoria estruturalista para pensar os processos estruturais, né, para pensar de uma outra maneira o que ele está propondo ali, ele vai dizer que o sujeito está dividido, então, entre a verdade e o saber. Esse é o ponto, ok? É isso que um dos pontos que o Luiz de Andrade vai discutindo sobre o Lacan ter feito uma revolução científica, porque ele está pegando os termos do Freud e dando uma nova cara a partir de novas leituras. Ele então diz que isso permitiu sair um pouco de uma discordância da noção de realidade no Freud, porque a noção de realidade em Freud é meio confusa. Existe a realidade psíquica e existe também a realidade enquanto correlato do sistema percepção-consciência, que seria a realidade externa. Então essa distinção entre realidade psíquica e realidade externa, isso para o Lacan dá a impressão de algo dentro, algo fora, essa noção se perde. Né? Assim, já não é mais necessária essa crise colocada. Porque o que é o dentro e o que é o fora? Então, como Lacan está usando agora uma topologia que não é a do dentro-fora, é uma que, a depender, você está de um lado ou de outro, isso permite refletir de uma maneira mais interessante dentro do campo da psicanálise. Ele então fala que essa questão da realidade, ela é uma linha de experiência que o sujeito da ciência sanciona. Ele ainda não explicou o que é o sujeito da ciência, mas ele já está dando alguns pitacos, né? O sujeito da ciência tem a ver com a posição de Descartes lá atrás, etc, e assim por diante, tá? E aí ele diz que, pensando nisso, tem umas questões que são bastante evidentes, algumas reflexões necessárias. A de que tanto o inconsciente quanto a psicanálise não seriam possíveis de existir antes dessa instauração da ciência moderna enquanto tal. Nenhuma dessas leituras seriam possíveis antes do século XVII, que o Descartes escreve o Discurso do Método, e aí você tem um conjunto de acontecimentos posteriores a isso, em meio a isso tudo. Então, a psicanálise seria fruto também da existência da ciência. Ele está aqui articulando psicanálise e ciência, vai percebendo. E a ciência, ela se constitui não na via de ficar presa ao modelo que ela funcionava anteriormente, como se fosse uma forma arcaica de ciência. Na verdade, ela instaurou uma forma nova de funcionamento e marcou uma diferença. Diferença essa que influencia os campos e o trabalho do homem, né, no mundo. Então foi uma marcação muito importante, ao ponto do Lacan entender que o sujeito de que se trata ali, no âmago dessa questão toda da diferença, não faz qualquer referência humanista, ou seja, não se trata do ser humano mais. O sujeito que ele chama sujeito da ciência e que é o sujeito da psicanálise não é o homem. Ele vai explicar melhor isso ao longo do texto. Então ele fala, não estou visando com isso também dizer que o Freud conseguiu construir a psicanálise por conta do prestígio da ciência ou do nome da ciência, e por conta disso as pessoas procuravam ele e aí ele descobriu o inconsciente. Não, não foi por isso. Pelo contrário, foi exatamente porque Freud nunca rompeu com o espírito científico da época. Freud também é muito marcado por essa nova instauração de um pensamento científico, e ele o tempo todo estava relacionado a isso. Então o Freud em nenhum momento abriu mão da sua posição de cientista. Ele estava ligado a essa proposta, e aí o texto da Weltanschauung é muito importante para entender isso. É um texto que eu venho citando nos últimos episódios, tá? O Lacan cita, então, 3 pessoas importantes, uma delas bastante importante para o Freud, que foi um dos professores e influenciadores do próprio Freud, que ele fala só o Bruck. Eu fui procurar o Bruck, ele é o Ernest Wilhelm von Bruck, que foi um médico psiquiatra bastante influente e que discutia questões da ciência e que teve uma influência muito grande para o Freud. E ele fala que o Freud tanto estava fiel aos ideais de Bruck, e isso também mostra o pacto de Bruck com outras 2 figuras importantes, que foi o Émile Dubois-Reymond e o Hermann von Helmholtz, que foram 2 pesquisadores importantes que se comprometeram a introduzir a fisiologia e as funções do pensamento nas discussões da ciência, articulando com a matemática, com a termodinâmica. Então, para você ver que estou aqui 2, 3 páginas do texto, o Lacan está inserindo um conjunto de pessoas que seriam muito importantes e mostrando que o Freud estava dentro do campo científico. E isso tudo levou o Freud a caminhar por uma via que leva seu nome até então, né, que é a via da psicanálise, ao ponto, inclusive, de Freud não aceitar alguns desvios que existiram ao longo do tempo, que foram principalmente aí
desses que se proporam outras leituras, como o Jung. Aqui ele não fala do Adler, não, que eu vim falando nos outros textos, mas aqui ele fala do Jung. Ele diz então que o Jung se propunha a discutir a ideia de um sujeito dotado de profundezas, e aí ele fala profundezas no plural, né, um sujeito articulado a um saber, que ele falava agora há pouco, mas um saber de uma relação arquetípica, né, que não foi reduzida àquela que lhe permite a ciência moderna. Então, ao invés do Jung pensar esse sujeito articulado a isso que a ciência moderna coloca, né, e que tem uma certa relação com o cogito, a posição de Descartes ali, o Jung pensa o sujeito articulado a um saber que é, na verdade, um saber arquetípico. E aí a gente tem que entender um pouco melhor do Jung, né? O Jung, ele foi uma pessoa próxima do Freud, ele já tinha algumas concepções sobre o inconsciente, ele e o Freud se aproximam e têm diálogos muito profícuos, muito produtivos. Esses diálogos, por conta das noções de inconsciente, dos testes de associação livre que o Jung fazia, das concepções, enfim, que os dois tinham que se aproximavam, ambos entendiam a existência do inconsciente, mas o Jung tinha uma noção a mais do inconsciente, que era, se a gente pegar o modelo junguiano, a consciência, o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo faz parte do que fica de marcas, e aí os arquétipos, né, que são estruturas aí que se constituíram ao longo da história do desenvolvimento da espécie humana e que estão marcados geneticamente, que fazem parte da estruturação dos indivíduos, né? E aí isso vai compondo a teoria do Jung, que vão entrando aí com os arquétipos, né? O ego, a ânimas, o ânimos, o self, tudo isso vai auxiliando a pensar dentro da teoria junguiana o que são os arquétipos. Mas o Lacan se incomoda muito com essa ideia de que o inconsciente seria um saber que vem sendo aí passado ao longo da espécie humana. Isso para o Lacan cria uma estranheza que ele vai discutir um pouco mais à frente quando ele traz o Lévi-Strauss. Então aqui ele vai mostrando que o Freud estava dentro do campo científico, sim, no sentido de que Freud não abriu mão dessa posição ao ponto de não aceitar as posturas de outras pessoas que mudaram a teoria, que propuseram outras coisas, e que era necessário pensar o sujeito tomado numa certa relação com o saber a partir do momento de marcação de uma ciência nova, que é o cogito. Então ele está girando em torno desse ponto. Em seguida ele fala, essa origem indubitável, então, que está patente em todo o trabalho do Freud, é uma lição que o Freud deixa, porque o Freud o tempo todo estava marcando seu posicionamento, diferentemente do marxismo, e ele traz o marxismo para reflexão, que não pôde questionar seu pensamento em nome de suas inserções históricas. Então, para o Lacan, o Freud estava muito mais ciente das suas marcações subjetivas do que exatamente o Marx diante das suas produções. E ele fala isso porque o Freud estava referido a pelo menos 3 inserções históricas importantes. A sociedade da monarquia dupla, no que diz respeito aos limites judaizantes, né, que o constituíram e que fez com que ele tivesse uma certa aversão espiritual a isso. A ordem capitalista, que condicionou seu agnosticismo político, vide inclusive o texto Explicações, Aplicações e Orientações, quando Freud fala de uma certa rejeição à questão revolucionária. E o terceiro é a ética burguesa, que permitiu ao Freud alcançar, sem mal entendido e fora da confusão, uma aproximação com os únicos homens da verdade que restam até então, que aí para o Lacan seriam 3 pessoas. O agitador revolucionário, André Breton, o escritor, que com seu estilo marca a língua, que é o James Joyce, e o pensamento renovador do ser, do qual temos o precursor, que é o Martin Heidegger. Então ele está dizendo que o Freud estava sempre muito situado e marcando suas inserções históricas que permitiam com que ele tivesse a leitura que ele tinha naquele momento. E isso era muito importante para mostrar exatamente suas divisões aí, que possibilitavam ele alcançar essa leitura que para o Lacan é tão importante, que é a questão do sujeito. E nesse sentido, Freud se aproxima dessas 3 pessoas que trouxeram a questão da verdade, esses 3 homens aí que trouxeram a questão da verdade. O interessante é que tanto André Breton, quanto James Joyce, quanto Heidegger, o Martin Heidegger, foram 3 homens que foram bastante importantes para o Lacan, né? André Breton, ele foi o instaurador, o fundador do movimento surrealista francês, inclusive com base no Freud, né? Se a gente pega lá
o Manifesto do Movimento Surrealista, André Breton que está escrevendo ele, trazendo a ideia da escrita automática, por exemplo. O James Joyce é o escritor que o Lacan se fascina com ele, ao ponto de propor um seminário para trabalhar as questões do Joyce, que é o seminário 23, sobre o Santome. O Joyce, na escrita dele, ele traz todo um trabalho de quebra da língua, né? Assim, então, ao longo dos livros, isso vai ficando cada vez mais claro, o quanto que o Joyce vai conseguindo quebrar a língua, articular a língua inglesa com várias outras línguas. Então, você pega o Finnegan's Wake, que é um dos últimos livros, acho que até o último livro dele, não sei, que é um livro que é impossível fazer uma tradução exata ou mais próxima possível, assim. Quem vai fazer uma tradução desse livro necessariamente tem que ser criativo, porque tem que dar saltos com o que ele está trazendo. O texto ele já começa andando, você não tem uma noção do que está se colocando ali, né? Então você está num texto muito fluido, muito dinâmico, tá? Então isso para o Lacan serviu bastante para pensar a questão da estruturação subjetiva. E o Heidegger foi um dos filósofos mais importantes para o Lacan, ao ponto de o Lacan, num primeiro momento do percurso dele, ser chamado de psicanalista heideggeriano, porque muitas vezes a teoria do Heidegger estava muito presente na obra do Lacan. Tanto que aqui, quando ele vai falar de sujeito, agora há pouco, você lembra que eu estava falando, né, dele dizendo que com o posicionamento de Descartes, que fez todo um rechaço ao saber, o sujeito passou a ser ancorado na questão do ser. Esse ser aí, de fato, tem a ver com a leitura que o Lacan traz do Heidegger. E ainda mais, assim, porque o que é o ser no Heidegger? O ser não é a pessoa enquanto organismo só, entende? O Heidegger ele tem uma teoria que ele faz uma diferenciação entre o ente e o ser. O ente são todas essas coisas, inclusive nós somos ente também, né? Os objetos, os animais, a vegetação, esses livros, e isso aqui que se coloca é um ente. Entretanto, diferentemente dos outros entes, o humano é marcado pela sua relação com a linguagem. E a linguagem banha esse ser humano. O humano ele é banhado pela linguagem, ele mora no campo da linguagem, e é a partir da sua relação com a linguagem que esse ente pode se questionar sobre a questão do ser. Então, o ser para o Heidegger não é a pessoa, é exatamente uma certa relação da pessoa enquanto ente com a linguagem, na possibilidade de questionar-se sobre isso que se dá aí, nesse momento aí mesmo, é o Dasein que ele chama. Então, o ser no Lacan, que vai dar base para ele pensar a questão do sujeito, embora articulando com a noção estrutural, não é o organismo, não é a pessoa, não é o cérebro, não é a mente, mas exatamente uma certa relação com o campo da linguagem. Eu vou parar então nesse ponto, porque o episódio vai se estendendo. Eu estou na primeira parte do texto, como você está percebendo. Então, nessa primeira parte, ele começa a fazer uma reflexão sobre o estatuto do sujeito na psicanálise, mostrando como ele está relacionado, estruturado numa fenda, numa clivagem, numa espaltum entre o saber de um lado e a verdade do outro. É isso que é possível ler na obra do Freud, quando o Freud fala de isso, eu e supereu. O fato de que o sujeito ele não é uma entidade, ele está marcado por uma relação dialética, estruturado numa dialética entre esses vários elementos. E ao invés de usar esse eu, isso e supereu, o Lacan está fazendo a relação entre o saber e a verdade por meio de uma relação, ou melhor, de uma consideração da fundação da ciência no discurso do método da ciência moderna, no discurso do método, que é a obra de René Descartes, na medida em que Descartes faz um método que se propõe a rechaçar todo o saber, colocar de lado, colocar em questão todo o saber e se aproximar então de uma reflexão sobre isso. Essa é a dúvida metódica que permite com que Descartes questione-se, e na medida em que ele questiona e não encontra nenhuma certeza, diante da sua angústia, de seu estranhamento, ele pode então ter a certeza de que essa dúvida, de que é esse pensar que faz com que ele esteja de fato existindo. Então ele rechaça o saber e se ancora no ser. Então o pensar vai se tornando a certeza do Descartes, e é esse pensar que dá a possibilidade da existência. Nesse sentido que o Lacan fala dessa divisão do sujeito entre o saber de um lado e a verdade do outro,
e esse saber e a verdade são entendidos não como um dentro e fora, que poderia dizer que existe a realidade de dentro, a realidade externa, a realidade psíquica de dentro e a realidade externa de fora. Então existem as emoções, a mente, as coisas que existem dentro de mim e do lado de fora existem o social, as pessoas e tudo mais. É exatamente quebrando isso que o Lacan traz um modelo topológico da banda de Moebius, que faz uma torção entre o dentro e o fora para mostrar que a relação entre o dentro e o fora existe na medida em que há uma torção entre elas. E então o sujeito faz uma passagem do campo do saber para o campo da verdade, a depender de um certo momento que é marcado no trabalho. Nesse sentido, o sujeito na psicanálise não está dado, ele não está lá colocado como um fato empírico, ele se coloca como uma redução teórica, epistemológica, que o psicanalista faz na construção do seu campo, de forma equivalente ao que o cientista faz na constituição do objeto de sua ciência. Então, para o psicanalista identificar essa distinção do sujeito aí quebrado entre o saber e a verdade, ele tem que alcançar isso por meio da reflexão teórica, utilizando modelos, pensando a partir do campo epistemológico, e é junto ao paciente que o psicanalista vai situar, reconhecer, na medida da conversa, do tratamento, esse processo. E aí eu posso chegar à conclusão, já agora, inicialmente, daquilo que eu falava no episódio anterior, na última parte do episódio anterior, quando eu estava refletindo sobre algumas questões, como que o inconsciente para o Freud existe enquanto um processo psíquico, obviamente não cerebral, mas existe lá. E para o Lacan, o inconsciente ele é constituído no processo mesmo. O inconsciente vai se tornando uma hipótese que o psicanalista utiliza para trabalhar no consultório, na medida em que ele situa e reconhece esses acontecimentos, e isso produz um efeito de fenda que tiram o paciente do campo do saber e aproximam do campo da verdade, porque ele vai começar a se questionar sobre a questão do ser. Tudo bem? Por isso que a clínica psicanalítica lacaniana tem corte de seção, tem a marcação da palavra, do significante, que é exatamente para que o paciente possa sair um pouco das suas certezas do saber, esse saber que ele traz consigo, e possa caminhar pela via da verdade, que é exatamente uma elucubração que ele vai fazer a respeito da questão do ser que o marca enquanto linguagem. Porque todos nós, cada um à sua maneira, somos marcados pela linguagem e estamos, de algum modo, estruturados por essa linguagem. Isso é o que é o inconsciente, que eu falava lá no texto do Lévi-Strauss, ok? Essa é a primeira parte. A gente continua, então, as outras partes nos próximos episódios do Psicanálise Paralela. Dá uma lida nas primeiras 2 páginas e meias do texto, ou lê o texto inteiro, que eu acho que vale a pena dar uma entrada nele, e vai acompanhando. E aí no próximo episódio eu vou falar do outro aspecto que já é sobre o sujeito da psicanálise não é o homem, o objeto é inserido nessa divisão e não existe ciência do homem, mas ciências conjecturais. Essa é a segunda parte que eu dividi no texto do Lacan, tá ok? A gente se encontra então no Psicanálise Paralela 11, que é a continuação do texto A Ciência e a Verdade do Lacan. Coloca nos comentários o que você achou. É um texto denso, e eu realmente vou bem devagarzinho com ele porque eu quero destrinchá-lo bastante. Eu quero que a gente possa se aprofundar nesse material. O que você acha desse assunto? Você está entendendo o que eu estou explicando? A banda de Moebius ali, a torção que eu fiz, te auxiliou a entender? Coloca aí para mim porque eu acho que ajuda a dar um retorno para pensar um pouco melhor. Tá ok? Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.